Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Nós temos uma tendência natural na nossa alma que é pela competição. Desde cedo a gente se sente desafiado, se sente incentivado a competir pelo espaço. Nos ambientes familiares, especialmente quando nós temos irmãos, a gente vai criando as relações de competição. E depois a vida nos força, nos leva a nós buscarmos o nosso espaço em todas as áreas, em todas as relações, a partir da competição. Então essa é a nossa mais primitiva demonstração de força e energia nos relacionamentos. Os psicólogos já vão nos ensinar, vão nos informar que a gente inclusive compete contra os próprios pais na elaboração da nossa construção existencial. Enfim, tudo para nós primitivamente se transforma em energia, em expressão de competição. A Bíblia conta a história de dois irmãos no livro do Gênesis, Caim e Abel, que eles viveram essa competição em níveis extremos. Quando o Caim tinha oferecido sua oferta a Deus e não tinha conseguido se perceber aceito por Deus, e o seu irmão Abel, que tinha oferecido seu sacrifício a Deus e tinha se percebido aceito por Deus. Um estava feliz e satisfeito, se sentindo completo, e o outro se sentindo muito aquém de quem era e de quem se via em Deus e diante da vida. Isso fez com que o Caim, o irmão incompleto, decidisse matar o seu irmão Abel. E ele fez isso, matou o irmão. E aí a Bíblia conta que o Criador veio ao encontro de Caim e perguntou: onde está o seu irmão? E o Caim respondeu de uma maneira bastante evidente, uma denúncia muito forte da sua motivação e de tudo o que vai acontecer dali para frente na sua vida. Ele diz assim: eu por acaso sou o protetor do meu irmão? Eu deveria proteger o meu irmão, saber onde meu irmão está? E essa resposta não foi dada pelo Criador, mas ela ficou ecoando durante toda a história da humanidade. Ela perpassa a história e chega até os nossos dias, no nosso coração. Porque o que levou Caim a matar o irmão, o que levou Caim a dar cabo, foi o seu desejo de competição. Ele queria ser melhor que o irmão, ele queria se sentir melhor que o irmão. E como ele olhava para o irmão e percebia ser inferior na sua maneira de entender a vida, na sua compreensão, ele entendeu que o caminho mais curto para que ele fosse melhor que o irmão fosse matando o irmão. Assim só sobraria ele. Esse é um instinto primitivo da competição. A gente tenta aniquilar o outro, anular o outro nas suas ações e na sua vida, a fim de que a gente se sinta melhor e se sinta superior. Isso faz com que, na verdade, a única competição saudável na existência seja contra a gente mesmo. O fato de melhorar a si mesmo e crescer em comparação a si mesmo, ao seu passado, à sua história, essa é a única referência sadia de competição. Mas toda vez que a gente compete com um outro ser humano para se sentir melhor que o outro, a gente está fazendo disso um caminho de doença, um caminho de morte. Foi isso que aconteceu com Caim. Ele matou o irmão dele porque ele queria se sentir melhor que o irmão, e ao invés de procurar se sentir melhor consigo mesmo, por causa de suas inadequações e do seu olhar equivocado para a vida. E quando o Criador pergunta onde está o seu irmão, e ele responde: eu não sou o cuidador do meu irmão, eu não sou o protetor do meu irmão, por que é que eu tinha que saber dele? O que ele está fazendo, inclusive, é denunciando a sua própria forma de vida e a sua própria experiência futura. Porque a partir daquele momento, o Criador diz assim: a terra está gemendo, clamando pelo sangue do seu irmão, você fez uma coisa muito ruim e tal, etc. E o Caim vira-se para o Criador e diz: então agora o que vai acontecer comigo? Eu vou ser perseguido, eu vou ser vingado pela morte do meu irmão, vão tentar me matar. E ele decidiu fugir da onde ele estava, daquela terra, decidiu inclusive fugir da presença do Senhor. E mesmo tendo o Criador dito para ele que ia colocar um sinal nele de proteção para que ninguém vingasse a morte do irmão, mesmo assim ele decidiu ser um errante fugitivo, e a Bíblia conta que ele foi o primeiro a construir uma cidade. E o símbolo da construção da cidade é de muros que protegem aqueles que estão dentro, protegem do perigo que vem de fora. Isso é um símbolo de proteção contra os riscos que a gente corre na vida.
É interessante que quando ele matou o irmão que ele devia proteger, ele matou também o irmão que o protegeria dos perigos da vida. Por isso é que ele se sentiu sozinho, decidiu ser um errante, fugiu da presença de Deus, fugiu de onde estava, porque ele estava também desprotegido. Ele matou não aquele a quem ele deveria proteger somente, mas matou também aquele que o protegeria. Quando ele fala para Deus, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? A resposta é sim, você tem que proteger as pessoas, não competir contra elas, porque elas também serão a sua proteção. As pessoas que não se resolvem e vivem competindo com as outras, seja com palavras, seja com atitudes, seja com busca, seja com olhares, de tantas maneiras a gente pode fazer isso. As pessoas que tentam eliminar as outras do seu lado, seja pela palavra, seja pela difamação, seja pela atitude vexatória, seja pela discriminação, pelo preconceito, pelo afastamento, pela rejeição, elas estão afastando também pessoas que em algum momento poderiam protegê-la. Por isso que há pessoas que envelhecem tão sozinhas e tão amarguradas, há pessoas que passam a vida vivendo tão isoladas e amarguradas, porque têm uma dificuldade imensa de conviver com o outro, justamente porque o seu olhar é carregado de pura competição. É por isso que há casamentos em que a competição é muito mais forte do que a solidariedade, do que buscar ajudar o outro, do que buscar o crescimento do outro. Há pessoas que vivem casadas, mas em franca competição. Há pessoas que nunca amadurecem e passam a vida competindo com os próprios filhos, com os netos. Há pessoas que competem com seus colegas de classe social, com seus parceiros de profissão. Há igrejas que são pura competição e vaidade. Toda vez que a gente constrói relacionamentos de competição, a gente está tentando eliminar o outro, e ao eliminar o outro, a quem a gente deveria proteger, a gente está eliminando também aquele que nos protege na existência. Que Deus nos dê consciência e solidariedade nos relacionamentos. Amém.